Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Ainda, meus amigos, vamos jogar duro e arrebentar na pauta? Deixa eu colocar aqui na tela. Meu amigão, só deu o Luciano Juba, viu, papai? Só deu o Luciano Juba jogando duro e arrebentando, como eu gosto de falar. E a prova tá aí, né? Portal GE trazendo várias informações, a maioria acerca da contratação e da apresentação, entrevista coletiva do novo jogador do Bahia, o Luciano Juba. E a mais importante dessas todas é justamente o Luciano já está registrado no boletim informativo da CBF e já pode estrear pelo Esquadrão de Aço no jogo contra a equipe do Vasco da Gama. A sexta-feira do Bahia é de Luciano Juba, bola cheia, como eu acabei de falar com você, meu amigão. Depois de ser anunciado oficialmente e de se apresentar durante uma entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, o atacante teve o seu nome já publicado no boletim informativo diário da CBF. Com isso, o jogador poderá atuar pelo Bahia neste domingo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o atacante chega ao Bahia sem custos após o fim do contrato com o Sport. O Esquadrão tentou agilizar a chegada do jogador, inclusive, antecipando, mas o time pernambucano rejeitou a proposta de 4 milhões para liberá-lo. Dessa forma, o Bahia desistiu de antecipar a vinda do Juba, mas o tempo passa, o tempo voa, e hoje, 1º de setembro, o Luciano Juba assina contrato com o Bahia, contrato este até 2027. Meu amigão, é o seguinte, colocando na tela aqui pra gente aparecer um pouquinho nela. Claro, pra gente aparecer um pouquinho na tela, como eu gosto de falar. Luciano Juba, Wendel, vai dar certo? Qualifica o elenco do Bahia? Com certeza. Se vai dar certo, depende do jogador. Agora, que qualifica, qualifica. O Luciano Juba tem algumas características importantes e necessárias para a equipe de futebol. Por exemplo, um jogador que finaliza bem, um jogador que tem bolas paradas, um jogador que faz gols, apesar de não ser centroavante, tem 20 gols na temporada. Um jogador que fisicamente não tem problemas, não se machuca, ele já fez mais de 50 partidas em 2023. Todo cuidado é pouco, que o Bahia é um azarado danado. Tá todo mundo machucando aí. Então segura o Jobinha. E um outro detalhe também que é bem interessante, assistência. Gols e assistência. Só pelo Sport, por exemplo, esse ano, 20 gols, 18 assistências, 38 situações de gol. Então, não é pouca coisa não. Qualifica demais o elenco. Agora, se vai dar certo, vai depender do Juba. Ele precisa se adaptar também, conhecer o jogo do Renato Paiva. No entanto, é um jogador inteligente. E jogador inteligente se adapta com mais facilidade, beleza? Vai conhecer os atletas também. Já treinou, inclusive, nessa sexta-feira. Deverá também fazer um treinamento no sábado. E domingo é o dia da estreia. Então, não tenho dúvidas disso. Qualifica o elenco do Sport Clube Bahia, sim, e ele será importante, sobretudo com a ausência do Cauli Oliveira, que deverá ficar em torno aí de 30 dias ou um pouquinho mais, se recuperando da lesão no joelho, beleza? Wendel, jogador e arrebentar, tá na tela, tá na tela, tá na tela. O Bahia defende um Tabives, como a galera de Salvador, meu amigão, é Tabives, de mais de uma década contra a equipe do Vasco da Gama. Meu amigão, sinceramente, é muito tempo, né? O Vasco da Gama tem muita dificuldade de jogar com o Esquadrão de Aço agora, nesta década. O último jogo, na Arena Fonte Nova, o Bahia, inclusive, venceu de virada. Nós narramos o jogo, inclusive, né? Como o tempo passa, né? Nós narramos, eu estive com o meu querido Rafael também, né? Meu querido Rafa, o irmão do Barba, né? Nos comentários, a gente fez esse trabalho que foi bem legal. Uma das melhores narrações que eu fiz foi essa virada, né? Do Esquadrão de Aço frente à equipe do Vasco da Gama. Ambos estavam na segunda divisão, mas foi um jogo de muita qualidade, um jogo de muita intensidade, e não será diferente desta vez agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, e tomara que o Bahia mantenha este tabu aí, né, do Vasco não vencer o Esquadrão na Arena Fonte Nova. Lembrando que o último jogo na Série A deles, 1-0 Bahia, em São Januário, né? Eu recordei do jogo, o último jogo deles na Arena Fonte Nova, que foi pela Série B, o Bahia jogou 2-1. Este ano nós jogamos, metemos 1-0, vencemos, e agora tomara que dê tudo certo para o Bahia, beleza? Meu amigão, tá aí na tela também, máximo respeito ao Gregory. Sinceramente, eu tava lendo a matéria
no ECB, no ecbahia.com. ECB é meu querido Neto, né? Meu querido Neto, ECB TV. Forte abraço pro meu querido Neto. Mas esta matéria eu estava lendo no ecbahia.com, que é sempre a nossa referência aqui. Informações que o Gregory trouxe ao ser entrevistado por um podcast, né? E foi bem legal porque ele demonstrou o máximo amor, o máximo carinho, respeito ao Bahia. Inclusive, abrindo aspas para o Gregory, ele fala sobre o Bahia mudou minha vida. Eu me lembro quando o Gregory chegou do Santos, né? Do Sub-23, inclusive, né? Tinha uma Copa, tinha um Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E o Gregory foi visto lá quando jogava pelo Santos, nesta equipe de aspirantes, e veio para o Esquadrão de Aço e se transformou nesse grande jogador, né? Joga atualmente no Inter Miami, o time de Messi, né? Que tá ganhando tudo. Time que está muito valorizado, uma visibilidade muito grande. Pô, não à toa tá lá o Messi, tá lá o Busquets, né? Tá lá o Alba, o Jordi Alba, tem muita gente boa, né? O Gregory está lesionado, se recuperando de lesão. Ele, inclusive, falou, né, que o Bahia tinha interesse em contratá-lo, os valores não agradaram o Inter Miami. Mas o mais interessante dessa entrevista é bastidores que ele fala, né? E essa questão do apego, né, que ele tem ao Sport Clube Bahia. Quando o apresentador do programa, o Gabriel Carvalho, falou sobre o amor de Gregory pelo clube, pelo Bahia, o meio-campista afirmou que o esquadrão mudou sua vida. E ele fala, mudou minha vida. Me ensinou muito, né? Me formou como atleta e me fez ter paixão pelo esporte. As pessoas que trabalham no clube são torcedores, o que muitas vezes atrapalha, mas eles ensinam como é amar aquilo. Ele cita também, quando ele foi negociado, que o Guilherme Bellintani tratou a negociação com muita transparência. Então, segundo o jogador, na época em que foi vendido ao Inter Miami, o presidente tricolor Guilherme Bellintani o chamou para conversar e apresentou os valores da negociação. Abrindo aspas para o Gregory, ele disse sobre o momento seguinte: foi o primeiro presidente que fez isso. Tudo claro, não tenho o que falar dele, concluiu o meio-campista Gregory. Uma parte que eu achei muito interessante foi quando o Gregory, o Bahia tinha a dívida com o Gregory, né? Ou se tem ainda, não sei, mas ele abriu mão, né? Não dos valores, mas do tempo de pagamento, porque o Bahia caiu para a segunda divisão. E abrindo aspas para o Gregory novamente, ele falou: falei o seguinte para ele, presidente, quando o Bahia subir, vocês me pagam. Então, é um negócio de fato de uma relação de muito carinho com o Bahia, né? Após sua transferência, clube e atleta chegaram a um acordo para a negociação das dívidas trabalhistas. Mas quando o esquadrão foi rebaixado para a segunda divisão em 2021, Gregory abriu mão do valor que tinha para receber no momento. E aí ele disse para o presidente Guilherme Bellintani que quando o Bahia subir, o Bahia quita a dívida com o atleta, beleza? Gregory também falou sobre sua possível vinda no início desse ano, alegando que recebeu a proposta do Bahia logo após a concretização da venda da SAF do clube para o Grupo City, mas a proposta não agradou o Inter Miami e ele mesmo falou, mandaram a proposta, mas o clube aqui não quis fazer negócio porque o valor estava abaixo. Então, o Bahia não conseguiu trazer o Gregory, fez uma proposta, mas o Inter Miami não aceitou. No entanto, meu amigão, sinceramente, máximo respeito a esse atleta, porque quando você tem um jogador de futebol que se transforma em torcedor do Bahia e ele de forma incondicional, não somente na fala, mas nas ações, isso é importante, né? Você também ter ações com relação a esta prova. Você gosta do Bahia? Gosto. Provou? Provo, sim. E aí tem essa relação de você abrir mão temporariamente de valores a receber, porque o Bahia caiu e ele, quando subir me paga. Então, é um negócio assim que não é somente falar, né? É também agir. Então, máximo respeito e admiração ao Gregory, ex-volante do Esquadrão de Aço, nosso pitbull, que quando por aqui passou, honrou o Sport Clube Bahia, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Então jogador e arrebenta no like, compartilha o nosso link, se inscreva no nosso canal Wendel, meus amigos. Tem um alternativo, meus amigos, também, que a galera jogador e arrebenta lá, beleza? Forte abraço a todos, teremos mais conteúdos ainda para que a gente possa debater sobre o Sport Clube Bahia. Forte abraço a todos, valeu!